Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2023. Uma alegria para mim estar aqui na sua companhia nas tardes da TV Evangelizar. E eu já te convido, vamos juntos a partir de agora então com os nossos destaques de hoje. A gente fala no programa desta sexta-feira sobre a disparada dos juros bancários em 2022. Um salto que pesa no bolso do cidadão em benefício dos bancos e que ficou bem acima da inflação no ano passado. Isso sem falar nos juros do cartão de crédito, que avançaram acima dos 60% e que fecharam em mais de 400% ao ano. Uma vigília de dor e tristeza marcou a madrugada desta sexta-feira em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 10 anos depois da tragédia da Boate Kiss, que deixou 242 mortos e mais de 600 feridos, familiares, amigos das vítimas e sobreviventes ainda pedem por justiça. Amanhã é Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Em pleno século XXI, infelizmente, o Brasil ainda precisa enfrentar casos que causam dor e revolta na sociedade. Só no ano passado, mais de 2.500 pessoas foram resgatadas por trabalho análogo à escravidão. No Vaticano, o Papa se prepara para fazer a primeira viagem apostólica deste ano de 2023, a 40ª dele desde que assumiu como Papa. O destino serão os países do Congo e do Sudão, no coração da África. Falando de esporte, no Alberto da Austrália, um dos mais importantes do tênis mundial, tem troféu brasileiro, sim senhor. No torneio de duplas mistas, Luísa Stefani e Rafael Matos, por 2-0, superaram a experiência da dupla indiana. E assim, pela primeira vez, uma dupla 100% brasileira conquista um título num torneio de tênis do Grand Slam. E agora, um viva para a arte, um viva para o teatro, um viva para o talento de Ari Fontoura, o paranaense Ari Fontoura, que completa hoje 90 anos de idade. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta sexta-feira já começou. E nosso assunto primeiro é sobre economia, sobre a disparada dos juros do cartão de crédito. No ano passado, foi bem acima da inflação, isso sem falar nos juros do cartão de crédito, que subiram aí aproximadamente 60%. Assustador para quem depende desse tipo de serviço. Acompanhe. A taxa média de juros bancários registrou alta de 8,2 pontos percentuais no ano passado e chegou a 42% ao ano em dezembro. O juro médio calculado não inclui os setores habitacional, rural e nem o do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O juro do cartão de crédito rotativo subiu mais de 60 pontos percentuais em 2022 e terminou o ano acima de 400%. De acordo com o Banco Central, a taxa média de juros cobrada nas operações com empresas subiu 19,7% ao ano em dezembro de 2021 para 23,1% ao ano no fim do ano passado. Já nas operações com pessoas físicas, os juros subiram de 45% ao ano em dezembro de 2021 para 55,8% ao ano no fechamento do último ano. Com o aumento registrado no ano passado, os juros bancários médios subiram mais do que a taxa básica da economia, a Selic, que avançou 4,5%, de 9,25% para 13,75% ao ano no mesmo período. No cheque especial das pessoas físicas, a taxa foi de 127,9% ao ano em dezembro de 2021 para 131,9% ao ano no fechamento do ano passado. O aumento foi de 4 pontos percentuais em 2022. A taxa média de juros cobrada pelos bancos nas operações com cartão de crédito rotativo avançou para 409,3% ao ano em dezembro de 2022. O crescimento do juro do cartão de crédito rotativo foi de 61,9% em 2022 e a taxa terminou o ano no maior patamar desde agosto de 2017, com 428% ao ano. O volume total do crédito bancário em mercado, segundo o Banco Central, avançou 14% em 2022 para 5 trilhões e 320 milhões de reais. O Banco Central justifica o aumento mais intenso, mais alto, da taxa Selic,
como uma estratégia para conter as pressões inflacionárias decorrentes aí nos últimos anos da pandemia de Covid, né? E mais tarde da alta dos preços dos combustíveis e dos alimentos, que também vieram em consequência aí, como alguns dos reflexos da guerra na Ucrânia. Bom, faz 10 anos, né, de um triste episódio, 10 anos da tragédia na Boate Kiss, e uma vigília com homenagens marcou a data que o Brasil não consegue esquecer. Em 2013, 27 de janeiro, 242 jovens perdiam as vidas num incêndio, um horrível incêndio numa casa de shows no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria. Esse fato que chocou o Brasil, ainda hoje é motivo de muita revolta e indignação para alguns e de saudade para outros. A madrugada desta sexta-feira foi marcada por uma vigília no centro de Santa Maria. Pais, familiares, amigos das vítimas, além de sobreviventes da tragédia da Boate Kiss, compartilharam lembranças e homenagearam os 242 mortos no incêndio que aconteceu dia 27 de janeiro de 2013. Os manifestantes caminharam pelas ruas da cidade até o prédio onde funcionava a boate. Com a dor da perda, veio também a busca por justiça. Foi um longo processo, até a chegada do maior julgamento da história do Rio Grande do Sul. A sentença saiu quase 9 anos depois da tragédia. Mas o que ninguém esperava, então, surpreendeu a todos. Acredite, em outubro do ano passado, a Justiça determinou a anulação do julgamento que havia condenado os 2 sócios da Boate Kiss, Elisandro Calegaro Spor, o Kiko, e Mauro Londero Hoffman. Também foram anuladas as sentenças que condenavam o vocalista da banda gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos, e o produtor musical do grupo, Luciano Bonilha Leão. A decisão, claro, causou revolta e decepção nos familiares das 242 vítimas do incêndio e dos 636 sobreviventes, que além da perda dos amigos e entes queridos, perderam também a esperança de ver justiça para os responsáveis por essa triste tragédia. Amanhã, dia 28 de janeiro, é Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. E acredite, estamos em pleno século XXI, mas infelizmente a Justiça do Trabalho do Brasil contabiliza tristes casos de analogia à escravidão por este nosso país afora. Realidade que passou da hora, precisa mudar. Só no ano passado, aproximadamente 2.500 pessoas foram encontradas e resgatadas de locais onde elas sofriam em trabalho análogo à escravidão. Uma prática criminosa que deixou marcas profundas na história do nosso país. A escravatura foi abolida do Brasil em 1888, mas infelizmente o trabalho escravo ainda existe, como o caso dos trabalhadores piauienses resgatados na área rural do Gama, no Distrito Federal, em 2021. Eles não recebiam salário, viviam em condições insalubres e eram proibidos de ir embora. Qualquer relação de trabalho que, por exemplo, submeta trabalhadores a condições degradantes de trabalho, isso pode ser caracterizado como trabalho análogo à escravidão. Para reforçar medidas de combate a esse crime, o governo criou uma data nacional. A escolha pelo dia 28 de janeiro é uma homenagem aos 4 fiscais do trabalho assassinados em 2004, quando fiscalizavam fazendas na região de Unai, em Minas Gerais. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, somente no ano passado, 2.575 pessoas que viviam em condições análogas à escravidão foram resgatadas em 462 fiscalizações realizadas por todo o país. As operações policiais aconteceram em 20 estados brasileiros e em 16 deles foi constatada a existência de cativeiros. A maioria eram homens negros e nordestinos, com baixa escolaridade. Mais de 70% das ocorrências são na área rural. Nas grandes cidades, principalmente em São Paulo, as maiores vítimas são paraguaios, bolivianos e venezuelanos explorados pela indústria têxtil. Os fiscais do trabalho recebem denúncias diárias de cativeiros, onde imigrantes trabalham mais de 15 horas por dia. Total descumprimento da legislação trabalhista, tanto no âmbito da saúde e segurança do trabalho, quanto também de legislação e principalmente informalidade desses trabalhadores. Uma triste, uma cruel realidade e assim, que bom, né, que para a grande maioria dos negros do nosso país e também de outras etnias, embora existam ainda muitas dificuldades,
Infelizmente, ainda existe preconceito, a realidade, ainda bem, é diferente. Olha só que projeto legal está sendo desenvolvido em Feira de Santana, no interior da Bahia. Por lá, um projeto quer levar mais oportunidades e está oferecendo cursos gratuitos para jovens negros da cidade. Quem coordena tudo isso é a Associação Beneficente Cultural de Capoeira, chamada Aprendendo a Viver. Hoje, 60 jovens estudam sobre audiovisual, produção de conteúdo, web design, mídia social, fotografia e programação. Confira. Tiago, de 18 anos, sempre teve vontade de fazer um curso de fotografia, mas nunca pôde pagar pelas aulas. Agora está estudando sobre o mundo das lentes fotográficas de graça. Eu nunca tive condição para pagar um curso desse tamanho, desse porte. Então eu comecei o curso e hoje eu sei que quando eu sair daqui eu posso trabalhar profissionalmente como fotógrafo. Assim como o Tiago, outros jovens estão tendo a mesma oportunidade de fazer um curso de capacitação profissional. Estou fazendo esse curso para poder conseguir minha independência financeira, para quem sabe um dia ajudar dentro de casa, ou então eu mesmo crescer na vida e futuramente abrir possivelmente um negócio e estender bastante, ser bastante conhecido. Este é o projeto No Radar Ondas Sem Fronteiras. Aqui, além das aulas de fotografia, os alunos têm cursos de audiovisual, mídias sociais, produção de conteúdo para as redes sociais, web designer. O projeto está sendo colocado em prática pela primeira vez aqui em Feira de Santana, no Tomba. A comunidade foi escolhida a dedo. Os critérios usados foram ter alunos de 16 a 30 anos, jovens negros, situados no bairro do Tomba, por ser um bairro carente, com a população grande e carente. Adriele já trabalha com alongamento de unhas e vai usar o que aprendeu nas aulas de fotografia para divulgar o trabalho dela nas redes sociais. Hoje em dia, acho que a divulgação da imagem nas redes sociais é muito importante. Então, o meu trabalho, como exige muitos detalhes, a fotografia é muito importante, o jeito que o meu cliente vai ver o meu trabalho. Ao todo, são 60 alunos que, ao fim das aulas, vão ganhar um certificado. Um orgulho para a professora Paula. Eles conseguem adquirir conhecimentos teóricos e técnicos para atuar profissionalmente no ramo da fotografia. E eu espero que eles consigam entrar no mercado de trabalho, porque eles têm muito talento, eles têm muita competência, são pessoas muito inteligentes. E numa aula de fotografia, a repórter não poderia sair sem antes tirar uma foto, né? Interior da Bahia. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre tecnologia no campo. Olha só, agricultores, pesquisadores de todo o Brasil correram para o oeste do Paraná para participar em Palotina do Dia de Campo Cevale. O tema, manejo do milho para altas produtividades, movimenta a expectativa dos visitantes. E isso levou também lições importantes que agora já podem ser aplicadas nas propriedades Brasil afora. Após 2 anos sem a realização no formato tradicional por conta da pandemia, o Dia de Campo Cevale em Palotina, no oeste do Paraná, voltou com tudo em 2023. Com o tema Manejo do Milho para Altas Produtividades, durante 3 dias o evento conta com expositores dos mais diferentes setores e líderes de mercado em suas áreas de atuação, apresentam novidades, tendências e lançamentos na área do agronegócio. E a importância desse evento para nós aqui é realmente fazer a ponte entre a parte de pesquisa, a parte da docência também e trazer essas informações por parte do produtor. Os nossos fornecedores hoje que estão aqui são mais de 114 empresas, né? Trazendo tecnologias, informações, conhecimento para transferir isso para o produtor. Isso é muito importante porque a agricultura ela precisa estar sempre buscando novas ferramentas para buscar a viabilidade. O Dia de Campo Cevale aconteceu em uma nova área de exposição, já que a antiga foi destinada às instalações da esmagadora de soja da cooperativa, um sonho antigo dos cooperados. O campo de experimentos ocupa 25 hectares ao lado da antiga estrutura e será vizinho da indústria, que produzirá farelo e outros derivados de soja. No ano em que a cooperativa completa 60 anos, é uma conquista a se celebrar. Agora nós estamos construindo então a esmagadora de soja, que queremos entregar ela dia 7 de novembro deste ano, como o troféu
aqui. A grande conquista. É, da grande conquista da esmagadora de soja. Só que agora é uma esmagadora grande, é 3.500 toneladas por dia. Então, um volume gigante, né? Entre avanços de destaque para este ano está a agricultura de precisão, uma ferramenta de gestão de propriedades para otimizar os custos de produção sem a necessidade de reduzir os tetos produtivos. Nós sempre costumamos falar que a importância do setor de agricultura de precisão inserido dentro da cooperativa Cevale, ela é mais uma ferramenta de entregar tecnologia para o associado. Futuramente a gente fala que o agro 4.0, o agro 5.0, cada vez mais vai estar presente no dia a dia no campo. E os números da cooperativa impressionam. São abatidos por dia 1 milhão de frangos, 165 mil peixes, além da carne suína. Ao todo, 26.216 cooperados e 13.668 funcionários se dedicam para manter o mercado agro aquecido e em pleno crescimento. Porque isso diversifica a atividade do produtor, ele não fica tão vulnerável aos fatores climáticos por causa e o frango, suíno, peixe independe da questão climática. E também gera emprego, muito emprego essas atividades. E para quem passa por aqui, é uma experiência enriquecedora. Todos os anos a gente participa, do Dia de Campo Cevale, um evento muito bacana que a Cevale realiza com os seus associados. É muito legal, Muitas novidades que aqui a gente acompanha. Lições importantes, Aqueles que já têm vasta experiência no campo e não se cansam de aprender, no caso desse dia de campo que ocorreu em Palotina. Agora, na reportagem a seguir, as lições são para os pequenininhos. A gente já mostrou aqui no Pauta Aberta algumas reportagens sobre como as abelhas são valiosas para as nossas vidas. Insetinhos essenciais para a preservação do meio ambiente. Você sabia? E você vai conhecer agora um projeto desenvolvido em Marialva, no noroeste do Paraná, que percorre as escolas para explicar para a criançada sobre a importância das abelhas. Pequenas e muito importantes para a vida na Terra. E não é exagero, viu? A ciência já comprovou que aproximadamente 2% das abelhas selvagens do planeta são responsáveis pela polinização de 80% das culturas mundiais. Daí, então, a necessidade de todos saberem que é preciso preservar esses insetos, inclusive as crianças. Nesse centro de educação infantil, na cidade de Marialva, no noroeste do Paraná, esses pequenos tiveram uma aula diferente. De maneira lúdica, aprenderam por que as abelhas devem ser protegidas. Mostrar realmente a importância das abelhas, principalmente no processo de polinização que confere mais de 80% da alimentação humana. Com as explicações, elas foram descobrindo o trabalho das abelhas. E que as frutinhas, que tanto amam, por exemplo, tiveram a participação dos insetos no processo de produção. 5 escolas do município já receberam a visita da equipe da Secretaria de Agricultura. E a ideia é levar o projeto para todas as instituições de ensino da cidade. Formar ideias novas e, com isso, a gente pode polinizar essas ideias com as crianças, que é o nosso futuro aí para frente. Ao final da atividade, as crianças se divertiram com a roupa de apicultor e mostraram que, mesmo tão pequenas, aprenderam a lição. O que tem que fazer com as abelhas? Pode matar as abelhas? Não, precisa cuidar dela. A abelha não pode matar. Tem que cuidar, né? Não pode cuidar porque ela senão morre. É isso, criançada consciente, lições muito importantes para a criançada de Marialva. Bom, gente, vamos agora para o intervalo. No próximo bloco, a gente fala sobre a viagem que o Papa fará para a África, O Papa se prepara para cumprir promessa e fazer visita ao Congo e também ao Sudão do Sul. No próximo bloco também vamos celebrar o aniversário de 90 anos do grande ator brasileiro Ari Fontoura. O intervalo é rapidinho, a gente volta já.
Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Falamos ao vivo para todo o país, são 4h39 da tarde agora. A você de casa sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. O Papa Francisco começa na próxima terça-feira mais uma viagem apostólica. Vai ser a primeira do ano de 2023 e a de número 40 desde que ele assumiu o pontificado. Desta vez, o Santo Padre visita 2 países africanos que sofrem com conflitos. É a mensagem que ele pretende levar a essas 2 nações, justamente de paz, como contam os nossos correspondentes em Roma. 6 dias de programação e a missão de ser um peregrino da paz. Assim será a viagem que o Papa Francisco inicia nesta terça-feira rumo à África Central. Na 5ª ida dele ao continente africano, o Santo Padre visitará 2 países, a República Democrática do Congo e o Sudão do Sul. Ambos vivem as consequências da violência que assolou as 2 nações. O Congo, que hoje recebe Francisco, não é o mesmo que recebeu o Papa João Paulo II há 38 anos. Desde os anos 90, o país é alvo de conflitos que já levaram à morte de milhões de pessoas e deram origem a dezenas de milícias. Já no Sudão do Sul, que só alcançou a independência em 2011 após meio século de batalhas, o acordo de paz assinado em 2018 jamais foi respeitado. Em dezembro do ano passado, Francisco voltou a apelar pelo fim da violência no país. Sigo com preocupação as notícias que vêm do Sudão do Sul sobre os conflitos violentos dos últimos dias. Rezemos ao Senhor pela paz e pela reconciliação nacional, para que parem os ataques e sejam sempre respeitados os civis. A visita de Bergoglio à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul estava programada para julho do ano passado, mas precisou ser adiada devido às condições de saúde do Santo Padre. Na época, a equipe médica que acompanha o pontífice o aconselhou a cancelar a viagem para não interromper o repouso e principalmente o tratamento ao qual ele vinha sendo submetido devido às dores no joelho. Com pesar, Francisco acatou a decisão dos médicos, mas prometeu realizar a viagem tão logo fosse possível. 7 meses depois, ele finalmente tem a chance de cumprir a promessa. A 40ª viagem apostólica do Santo Padre começa pelo Congo, onde Francisco desembarca nesta terça-feira. Em sua peregrinação pelo país, o pontífice terá encontros com autoridades, sociedade civil, religiosos, jovens e representantes de obras de caridade. Ele também terá um encontro com vítimas do leste. Já no Sudão do Sul, Francisco será recebido por comunidades deslocadas internamente. Ele também realiza um encontro ecumênico de oração, celebra a Santa Missa e se despede do país rezando a oração do Ângelus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. É muita expectativa na África, para a chegada do Papa ao continente na semana que vem. Mudando de assunto, a revista Science publicou um estudo que revela números impressionantes, preocupantes sobre a destruição da floresta amazônica, que se espalha por nada menos do que 9 países na América do Sul. 1/3 de toda a floresta foi destruído de 2000 a 2018, de acordo com este estudo. As atividades humanas e a estiagem são os principais motivos da degradação. Um estudo publicado pela revista Science na quinta-feira disse que mais de 1/3 da floresta amazônica pode ter sido degradado pela atividade humana e pela seca. Os pesquisadores informaram que os danos causados a este ecossistema único, que abrange 9 países, são significativamente maiores do que se sabia anteriormente. O estudo levou em consideração o impacto do fogo, a extração de madeira, a seca e as mudanças no habitat ao longo das bordas da floresta, os chamados efeitos de borda. O levantamento constatou que o fogo, a extração de madeira e os efeitos de borda degradaram pelo menos 5,5% de toda a floresta remanescente na Amazônia, mais de 360 mil quilômetros quadrados entre os anos de 2001 e 2018. Mas quando os efeitos da seca são contabilizados, a área degradada aumenta para 2,5 milhões de quilômetros quadrados, ou 38% da floresta amazônica remanescente. O estudo usou imagens de satélite e outros dados para chegar às conclusões. Os pesquisadores ressaltaram a gravidade da situação e pediram novas ações para conter a degradação da floresta amazônica. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, prometeu acabar com o desmatamento dos biomas brasileiros até 2030.
As aulas nas redes municipal e particular de ensino começam em breve, daqui a poucas semanas, algumas já na semana que vem. Com isso, muitos pais começam a planejar o ano letivo, o que inclui a contratação de serviço de transporte escolar para os filhos. E esse é um ponto que requer muita atenção antes da tomada de decisão. Acompanhe o alerta e as informações que nos traz a coordenadora do Procon Paraná, advogada especialista em direito do consumidor, Cláudia Silvano. Com a aproximação do início das aulas, muitos pais já estão procurando a contratação de vans escolares para transportar seus filhos para as escolas. E alguns cuidados devem ser tomados. Primeiro, verificar se o condutor tem mais de 21 anos e está devidamente habilitado, tem que ter carteira D para dirigir esse tipo de veículo. Segundo, se o veículo tem autorização para rodar, né? Esses veículos têm que ser supervisionados, enfim, têm que ser vistoriados a cada 6 meses e essa documentação tem que estar à disposição dos pais aí que vão fazer a contratação. Além disso, os veículos devem ter uma faixa, né, na sua lateral indicando que se trata de transporte escolar. E mais, os pais devem verificar se os veículos possuem tacógrafo. Os tacógrafos vão registrar a velocidade e o tempo, né, para saber se, enfim, saber se esse veículo está trafegando de forma correta dentro do que prevê a legislação. É importante também que os veículos tenham cinto de segurança em todos os assentos e equipamentos de segurança para crianças. Em relação aos contratos, normalmente esses contratos são feitos por 1 ano ou por 6 meses, dependendo do fornecedor, dependendo da empresa, enfim, ou do prestador de serviços, né? Não há ilegalidade que seja dessa forma. Algumas pessoas questionam em razão de não haver aulas nos meses de janeiro, fevereiro e julho, né, que são os períodos de férias. Mas são questões distintas, né? Nada impede que, embora não se tenha aula nesse período, que haja a cobrança do serviço nesses meses em razão da diluição dos custos, aí o que torna as mensalidades um pouco mais, enfim, acessíveis para os consumidores. Mas é importante que isso seja tratado no momento da contratação, no momento em que os pais estão conversando com os prestadores de serviço. Agora aqui um aviso importante para você. Olha, semana que vem vai dar praia aqui no Pauta Aberta. Não vai faltar sol, não vão faltar belas paisagens, nem água doce para se banhar. Quem explica melhor essa história é a nossa repórter, a Luciana Macedo. Porto Rico, município localizado no extremo noroeste do Paraná. A cidade é pequena, aproximadamente 5.000 habitantes, mas que atrai milhares de turistas todos os meses. Eles vêm em busca das praias de água doce. À margem do Rio Paraná, o município é muito procurado por quem busca momentos de lazer, descanso e o contato mais próximo com a natureza. Na próxima semana, aqui na TV Evangelizar, em uma série de reportagens com 4 episódios, nós vamos te contar por que a cidade de Porto Rico é considerada a capital do litoral da água doce do Paraná. A noite da última quinta-feira foi mais do que especial para o tênis brasileiro. A dupla mista formada pelos incríveis Luísa Stefani e Rafael Matos simplesmente conquistou o Aberto da Austrália em Melbourne, um dos mais importantes torneios no Grand Slam do tênis mundial. Foi o primeiro título 100% brasileiro numa disputa de duplas mistas em um torneio de Grand Slam. A brilhante vitória foi sobre uma dupla experiente formada pelos tenistas indianos Sania Mirza e Rohan Bopanna. Logo no início do primeiro set, fazendo valer essa experiência, bem que os indianos tentaram, até largaram bem, mas os brasileiros não deram muita chance a eles não. Quebraram o serviço, os adversários reagiram e o primeiro set terminou 7-6. No segundo set, Matos e Stefani, ela que superou no ano passado uma lesão grave no ligamento do joelho direito, fizeram valer a força da juventude brasileira e confirmaram a brilhante conquista por 6-2. Final 2-0 na decisão. Além da história que fazem, da glória de erguer o troféu no Australia Open, os campeões vão levar nada menos do que $157 mil, o equivalente a aproximadamente R$800 mil, valor que será dividido entre os dois. Nada mal para este comecinho de ano, não é mesmo?
Parabéns, Rafael Matos. Parabéns, Luísa Stefani. Viva o tênis do Brasil. Linda vitória, né, dos dois tenistas brasileiros. No futebol, duas potências do futebol entram amanhã à tarde em campo, né, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, na grande decisão da Supercopa do Brasil. De um lado está o elenco sólido, que poucas peças mudou. Está o último campeão brasileiro e também o penúltimo e antepenúltimo campeão da Libertadores. É o Palmeiras de Abel Ferreira, que traz consistência, coesão e organização para este jogo decisivo. Do outro lado está o Flamengo, empurrado pela gigantesca torcida rubro-negra, último dono da Copa do Brasil e último campeão, portanto, agora tricampeão da Libertadores da América. O time da Gávea traz a força de um elenco mesclado de peças experientes e jovens talentos do futebol brasileiro. Dois velhos rivais em campo, duas camisas pesadas que estarão frente a frente em Brasília, na busca por mais um troféu. O Flamengo não quer deixar o título escapar dessa vez, depois da derrota na Supercopa do ano passado para o Galo na disputa de pênaltis. O Palmeiras, outro colecionador de troféus que sobrou no ano passado no Brasileirão, quer agora repetir mais uma importante conquista contra o Flamengo. Na Libertadores 2021, a conquista do Tri Alviverde foi justamente sobre os rubro-negros cariocas. Agora é a chance sobre os rivais flamenguistas de mais uma conquista com sabor especial. O jogaço amanhã está marcado para as 4h30 da tarde, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Você já conheceu aqui no Pauta Aberta a história da menina Aimee, que tem a síndrome do espectro autista. A gente tem algumas imagens aqui, né? Ela até, para auxiliá-la diante dessa síndrome, dessa realidade, foi incentivada em casa a construir amizade com várias espécies de companheiros do reino animal. Tinha até esse galo simpático que você está vendo aí, que circulava com ela, né, perto de casa e até no shopping da cidade, onde ela mora com a família em Cascavel. Agora ela veio para Curitiba, né, para fazer uma cirurgia e até para o centro cirúrgico. Um companheirão estava sempre ali do ladinho dela. Uma amizade que vai além da sala de cirurgia. Sim, exatamente isso que você ouviu. O Money, um passarinho de 2 anos, acompanhou a Aimee em uma cirurgia que ela precisou passar. Um feito inédito no Brasil. Quando chegou na sala de cirurgia, eu pensei, bom, eu acho que eu fico da porta para fora, né? Daí uma outra enfermeira veio e já foi me conduzindo para dentro. Mãe, fica do lado da sua filha, pode pôr o passarinho no colo dela, ela vai ser anestesiada agora. Foi muito inclusivo e emocionante para mim. E o Money ficou até a Aimee dormir. Aos 10 anos de idade, a Aimee foi diagnosticada com transtorno do espectro autista, com hiperfoco na leitura. Foram 3 meses de bastante teste com ela, comigo, e fechou autismo moderado, porque as comorbidades dela são maiores do que o próprio autismo. Desde então, a Aimee teve vários animais amigos. Um deles, sem dúvida, é especial. Esse daqui é o Money, um papagaio da raça ringneck indiano que está com a Aimee há 2 anos. E desde o primeiro encontro, os dois já se tornaram amigos. Foi muito emocionante e eu fiquei muito feliz, porque eu não estava esperando receber ele, mas logo foi se encaixando e a gente foi se dando bem. Já na chegada dos animais de apoio, a mãe sentiu a diferença no comportamento da filha. O que melhorou muito foi quadros ansiosos. Então, no passo que ela está com o animal, ela desfoca disso. Eles são uma ferramenta de ponte para comunicação, porque as pessoas acabam fazendo perguntas e como está no hiperfoco dela, ela responde com prazer. O espectro autista é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social. O autismo é um transtorno do desenvolvimento que ele pode ser caracterizado especialmente por um comprometimento de 2 grandes habilidades que a gente aprende quase que naturalmente.
Uma delas é a habilidade de se relacionar com as outras pessoas, de interagir, e a outra é uma tendência a um comportamento repetitivo, estereotipado, interesses fixos em determinadas situações e muita dificuldade de sair daquilo que gosta muito. Esses dois sintomas, quando acontecem numa idade muito breve da vida, logo nos primeiros anos. Segundo esse pesquisador, a relação com os bichinhos de estimação traz ganhos físicos e emocionais, melhora o bem-estar e reduz a ansiedade. Esse contato com o animal, esse vínculo emocional construído com o animal, torna como se fosse uma pendência para o outro lado e ajuda muito nesse suporte social que essas crianças que pertencem ao espectro autista precisam em determinados momentos. A intenção da família da Aimee é que todos saibam da importância desse tipo de atitude. Depois do laudo, não tem como eu não fazer algo, não tem como eu, como mãe, não preparar minha filha para a sociedade e a sociedade para minha filha. Bonito. Agora um viva ao grande ator Ari Fontoura. Com bom humor, Ari celebra o aniversário de 90 anos. 9 décadas, um exemplo na vida e na arte. Um dos maiores atores brasileiros comemora nesta sexta-feira 90 anos de idade. Ari Beira Fontoura, curitibano, é ator, poeta, escritor, diretor teatral. Com 75 anos de carreira, participou de mais de 50 telenovelas na Rede Globo. Já recebeu 3 prêmios APCA, um troféu imprensa, 3 mambembes e 2 indicações ao Grande Otelo. Em 2018, foi laureado com o troféu Mário Lago pelo conjunto da obra. A comemoração não para por aí. Além de completar mais um ano de vida, o ator também celebra o sucesso em suas postagens na página do Instagram, que tem mais de 4 milhões de seguidores. Parabéns pra você, beijos para todos, muito obrigado. Obrigado por tudo, obrigado por 4 milhões e 500 mil seguidores. Incrível, Ari Fontoura, ele é só alegria. Ari Fontoura, nossos parabéns aqui da TV Evangelizar para você, esse grande nome do teatro brasileiro. Depois dessa simples homenagem, Pauta Aberta se despede hoje. A você de casa, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Um excelente fim de semana a todos vocês. A gente se encontra na semana que vem.